Deuteronômio 30, verso 19, não é leitura não, só estou introduzindo aqui a nossa conversa. O próprio Deus vai dizer: olha, eis que ponho diante de ti dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas. Então a gente entende que a nossa vida ela é pautada por decisões. Até a não decisão é uma decisão. Até o não fazer nada diante de uma situação é uma decisão. Alguém diz: eu não vou fazer nada. Está tomando a decisão de não fazer nada. Então nós somos movidos por decisões. Nós somos movidos, algumas decisões nós acertamos, outras nós erramos. Mas no contexto geral, a nossa vida é pautada sobre isso. Davi cumpre a exigência do rei. E ao cumprir a exigência do rei, o rei agora fala: eu não tenho para onde sair, eu tenho que dar a filha. Só que o rei não cumpre o propósito e a palavra que ele havia dado a Davi. Ele pega a filha mais nova, Mical, e entrega a Davi. Você só precisa pensar nesse contexto que esse rei Saul, ele já havia sido deposto no mundo espiritual por Deus. Ele tinha um título, mas não tinha mais a graça de Deus. Ele tinha um título, mas ele não tinha mais a unção, ele não tinha mais o favor de Deus sobre a vida dele. Então Davi agora se casa com Mical. Nesse meio tempo aí todo, as mulheres estão cantando, problemas dentro de casa. A Bíblia diz que Satanás enche o coração de Saul de ciúmes. E ele então começa a perseguir Davi. E nessa perseguição, chega em determinado momento que ele vai mandar os seus homens atrás de Davi para matá-lo. Mical, sabendo, que já era esposa, sabendo que o pai estava vindo, enviando tropas para matar Davi, ela manda Davi sair pela janela, pega um ídolo de dentro de casa, uma escultura, coloca sobre a cama, cobre. Quando os homens chegam, ela diz: meu marido está doente. Os homens voltam a Saul, e ao voltar a Saul, Saul diz: por que vocês não trouxeram ele a si mesmo doente? Chama a filha e diz: o que houve? Por que você permitiu que ele fugisse? E ela mente mais uma vez dizendo: eu tive que permitir que ele fugisse, porque senão ele iria me matar. Bem, esse é o contexto até chegarmos aqui. Dentro desse caminho de fuga, onde Saul está o tempo todo atrás de Davi, chega em determinado momento, no capítulo 1 de 2 Samuel, em uma guerra, Saul agora morre. E ao morrer, Abner, que é o seu capitão, seu general, vai assumir todo o comando do reino. O reino de Davi foi um reino dividido. Então, esse Abner, que é o capitão e é da família, que se casa com Rispa, ele entra numa guerra com uma pessoa da família, e ele fica chateado. Ele diz: fulano, eu tenho tanta autoridade nesse reino, que se eu quiser, eu dou o reino para Davi.
chegamos na leitura que vamos fazer nessa noite. Então esse é o pano de fundo, e agora você vai entender a conversa que nós vamos ter nesta noite. Verso 13 de 2 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3, 2 Samuel, verso 13. 2 Samuel 3, 13. Então Abner está dizendo a Saul, dizendo a Davi: o reino está em minhas mãos, eu tenho autoridade, e eu vou te dar esse reino. E eu vou te dar, eu vou juntar de Dan, lá em cima, até Berseba, no sul. E você vai reinar sobre todo Israel, sobre todas as tribos. Eu vou te dar, Davi. Você terá autoridade sobre todo o reino. Aí Davi vai dizer, respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vier a mim, não verás a minha face, se primeiro não trouxer a Mical, filha de Saul. Continua o texto, por gentileza. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, que é o cara que brigou com Abner, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteu. Continuo. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paute, ou, em algumas traduções, Falte, que quer dizer livramento de Deus. Filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: vai-te e volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, com os anciãos de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre nós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, por intermédio de Davi, meu servo: livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Amém. Amém? E graças a Deus. Então o texto, após trazer para você todo o pano de fundo, eu tenho 3 pontos aqui simples para a gente pensar. E a gente vai precisar decidir nessa noite. Davi agora vai assumir o reino. Davi, me ajude a pregar nesta noite. Não fique envergonhado porque o pastor Maxwell está aqui, não. Mas me ajude a pregar nessa noite. Eu vim pregar para alguém nessa noite. Fala para quem está ao seu lado, já que você veio, participa. Então Davi agora está diante de Abner, o capitão. Abner tem a autoridade, Abner tem o governo de todo Israel. Ele diz: eu posso juntar de Dan a Berseba e falar com todas as autoridades para que você seja o rei. Aí Davi vai falar: não. Ele coloca uma condição. E a condição é: eu não posso reinar se a minha amada não estiver do meu lado. Você pode falar para alguém: se a amada não estiver do lado. Davi está dizendo: eu vou reinar, mas a condição é que a minha esposa, que a minha noiva esteja do meu lado. Isso é um apontamento para a segunda vinda de Jesus. Isso é um apontamento de um texto escatológico. Isso é um apontamento do que vai acontecer. O que ele está falando e é muito paralelo com aquilo que vai acontecer daqui uns dias, amém?
ele vai voltar para reinar e governar as nações, mas ele não vai voltar para reinar e governar as nações se a amada dele, se a noiva dele não voltar para ele. Então o que Davi está dizendo, eu vou reinar, mas eu quero, e aqui eu vou colocar como igreja, eu quero a minha igreja de volta. O rei está dizendo, eu vou governar toda a nação, mas ao meu lado está aquela que eu paguei um preço. Eu vou reinar, e quem pagou o preço por nós? Quem? E ele está falando, eu quero aquela que eu paguei o preço de volta do meu lado. Eu quero aquela que eu sangrei por ela, que eu coloquei a minha vida outra vez do meu lado. Você vai perceber que quando Saul entrega Mical para Paute, Davi está fugindo dele, de Saul. Saul já não tem mais a graça de Deus. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor ficava visitando Saul. Então Saul, para tocar e afligir a vida de Davi, ele toca no que Davi tem que é mais precioso. Aquilo que ele havia, ou aquela que ele havia pago um preço. Mical. Ele arranca Mical, porque uma vez tocando em Mical, ele afetaria a Davi. Você vai perceber que o reino das trevas, ele sempre quer tocar em algo que nós pagamos um preço. Ele sempre quer tocar em algo que nos afeta. Ele sempre quer tocar em nós, em coisas que vão mexer com o nosso sentimento. Então ele pega Mical e entrega para outra pessoa, dizendo, Davi, eu não posso fisicamente te afetar, mas emocionalmente eu te afetarei. Eu não sei se você já ouviu sobre uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo. Não sei se você já ouviu. Essa mulher, Mical, ela ama tanto a Davi, que ela pôs a própria vida em risco por causa de Davi. Ao libertar Davi, mandar Davi embora e mentir para o seu pai, ela estava colocando a vida em risco. O pai pega essa moça e entrega para outra pessoa, que ela não amava, que ela não tinha relacionamento. E você vai perceber, e aqui eu falei um pouco só citei a síndrome de Estocolmo para você entender o que é. O que é a síndrome de Estocolmo? É alguém que está dentro de um processo, dentro de um cativeiro, que está sendo afligida, que não tem nenhum tipo de afeto, mas ela acaba se apaixonando por aquele que está afligido, ou afligido, né? Então essa Mical está ali, e Davi está dizendo, eu não vou governar sem antes a minha noiva estar do meu lado. Para mim, quando eu leio esse texto, pastor Maxwell, eu fiquei, uau! É o próprio Jesus falando, eu quero voltar, e eu vou voltar, mas a minha noiva precisa estar do meu lado. A minha igreja precisa estar do meu lado. Agora você vai perceber que Mical não está casada no papel, no mundo espiritual. Ela é de Davi, mas ela está se relacionando com alguém que não é o rei. Ela está se relacionando com alguém que ela foi entregue, ela foi exposta, ela foi dada. E aí Davi está dizendo, eu quero a minha igreja de volta. A nossa ideia aqui nessa noite ela é simples. É uma ideia de posicionamento. Então alguém vai dizer, se você trouxer a Mical de volta,
eu reino. Os mensageiros vão, chegam na aldeia de Paute, vão à casa de Paute e falam para Paute, marido de Mical, o rei está te chamando. Fala para quem está ao seu lado, o rei está te chamando. Melhor, não, melhor. Posso melhorar? Posso melhorar essa fala? O rei te quer de volta. Você pode dizer para quem está ao seu lado, o rei te quer de volta. Você ficou muito longe das mãos do rei, dos olhos do rei. E o rei quer você de volta. O rei não esqueceu de você. O rei sabia que você tinha um relacionamento com ele, mas você se distanciou. E o rei está sentindo falta desse relacionamento. Então ele está dizendo, eu quero aquela pela qual eu paguei um preço. Eu quero aquela pela qual eu arrisquei minha vida. Eu quero aquela pela qual eu fugi. Eu matei. Eu quero ela de volta. Sabe que nesses tempos o Espírito Santo tem clamado? Eu quero a minha igreja de volta. Eu quero o meu povo de volta. Então ele envia a casa de Paute. Alguém chega lá e baixa a porta. Abrem a porta e diz, o que foi? O rei está te chamando outra vez. Fala para quem está ao seu lado, o rei quer ver você outra vez. Eu penso que o coração de Mical dispara. Eu penso que o coração de Mical diz, não, meu amado, o meu amado está me chamando, mas eu entrei num relacionamento, eu me entreguei a um novo relacionamento, e agora como eu saio desse relacionamento para poder me relacionar de novo com o rei? E ela toma uma decisão, e ela arruma suas coisas. Paute está nervoso dentro de casa, olhando para um lado e para o outro. Persiga o texto que você vai perceber que ela arruma as coisas. São detalhes do pregador. Pega suas joias, pega seus pertences pessoais, seus perfumes, coloca a melhor roupa, se perfuma, faz aquela maquiagem poderosa, faz as unhas, arruma, né? O cabelo, não vai com cabelo adorador. E a Bíblia vai dizer que ela sai em direção ao rei. Ela sai. E quando ela sai em direção ao rei, pastores, a Bíblia diz que Paute vai sair pelas ruas, atrás da carruagem, vai sair gritando, dizendo, volta, eu não quero te perder, volta, eu quero me relacionar de novo com você. Agora pense o coração de Mical dividido, porque ela está indo para um rei, para um reino. Nós estamos caminhando para um rei, para um reino. E por vezes o nosso passado, que é Paute, está atrás de nós dizendo, volta! Por vezes nós estamos caminhando e o nosso passado está dizendo, eu quero um relacionamento com você de novo. Mas nessa noite você precisa decidir e dizer, eu estou caminhando para o rei, para o reino. E Paute está ali. Um dia, 2, 3, 4, não sei quantos dias. Mas o que chama a atenção no texto que está exposto é que Mical toma uma decisão de caminhar para se relacionar de novo com o rei, para ter relacionamento de novo com o rei. Algumas pessoas
Ao caminhar, ou ao caminharem em direção ao rei, elas deixam pontes com o passado. Eu gosto da atitude de Eliseu, que destrói os bois e os elementos que seguravam os bois. Faz um altar de sacrifício e nem olha para trás. Por quê, pastor? Porque o passado sempre irá tentar nos atrair, nos levar de volta. São os hebreus que são libertos do cativeiro depois de 430 anos. Eles estão indo, cantando, celebrando. Eles agora estão livres. E de repente algo acontece no reino, no Egito. O faraó diz: eu quero os meus escravos de volta. Talvez um dos maiorais, seu primeiro-ministro, tenha dito: faraó, você libertou o povo, você agora mudou de ideia, eu quero eles de volta. Reúna os guerreiros, prepare os cavalos, porque nós vamos atrás deles outra vez. E a Bíblia diz que eles começam a ir atrás dos hebreus, porque o passado não vai abrir mão de você. E hoje precisamos tomar uma decisão: ou vamos continuar com o relacionamento com o passado, ou vamos caminhar para o braço ou para os braços do rei. Alguém aqui caminhando para os braços do rei? Alguém aqui decide nessa noite dizer não ao passado, não ao mundo, não aos relacionamentos que me prendiam? Então, Mical, assim como Eliseu, Moisés e o seu povo, eles tomaram uma decisão. Fala para quem está ao seu lado: não será fácil, mas o rei está te chamando. Você vai perceber que ele diz: eu só vou governar quando a minha igreja ou a minha noiva estiver do meu lado. A minha pergunta é: quem está atrasando essa volta? Quem está atrasando essa volta? Levante a sua mão direita, levante a sua mão direita, levante a sua mão direita. Por favor, levante, me ajude aqui nessa noite. Levante sua mão direita e fala: quem está trazendo essa volta? Agora responda: eu. Porque a gente não quer quebrar o relacionamento com o nosso passado para caminhar para um reino, para um rei e para um reino. A Bíblia vai dizer que Paute vai atrás, que Paute está caminhando, que Paute está gritando, até que Abner diz: até aqui você gritou, até aqui você lutou, até aqui você clamou, agora é hora de você voltar. Porque quando você decide caminhar para o reino e para o rei, quando você decide caminhar para o reino e para o rei, o Espírito Santo, ele te fortalece nessa decisão. Quando você decide caminhar para o reino e para o rei, o Espírito Santo coloca uma barreira dizendo: até aqui você foi, agora ele tem uma nova vida, agora ele tem uma nova atitude, agora ele tem uma nova dinâmica, agora ele tem uma nova postura, agora ele tem uma nova decisão. Então alguém vai dizer: pastor, mas o passado está sempre atrás de mim. A questão é, enquanto você caminha para o reino e para o rei,
Você olha para o retrovisor ou você olha para o para-brisa? Pergunta quem está ao seu lado. Retrovisor ou para-brisa? Você já percebeu que o retrovisor, que o para-brisa é muito maior do que o retrovisor, muito maior do que o retrovisor? Mas a gente tem um retrovisor pequenininho, a gente dá uma valorizada em algo pequeno e fica olhando para trás, e Deus está falando, eu tenho algo grande diante de você, e você ainda continua olhando para o retrovisor para trás. Fala para quem está ao seu lado nessa noite, quebra o retrovisor, porque o rei está te chamando, o rei quer ter relacionamento contigo, o rei quer falar contigo. E o que o rei queria? Simples. Trazer você de volta. Voltar e colocar você, e quando eu falo você, nós, no lugar que sempre foi seu, mas o diabo tirou e te botou lá fora. Porque Saul é a personificação do diabo que havia perdido. E você vai ver as atitudes dele. Ele arrancou Mical e colocou do lado de fora. E o rei está falando, esse lugar é seu. Esse lugar tem dono. Essa cadeira tem dono. Ou dona. E eu quero ela de volta para começar a fazer o que eu preciso fazer. Ah, igreja, se nós entendermos o que Deus quer fazer através da nossa vida. Não é porque Ele não tenha poder, Ele tem poder e tem poder demais. Mas tem algo chamado a vontade humana. E nessa vontade humana, a gente precisa decidir nessa noite. Se a gente vai ficar na casa de Paute, porque Paute pode ser uma amizade. Paute pode ser um relacionamento amoroso, antigo. Paute pode ser, sei lá, tantas coisas que quer nos trazer e nos arrastar de volta para o passado. E você vai perceber que ele não fica parado, ele vai atrás gritando. Você vai acordar amanhã, Paute vai estar lá dizendo, você veio para cá hoje, Paute vai falar, o que tu vai fazer lá? Como é que foi teu dia? Tu bebeu, tu fumou, tu xingou? Mas eu vim dizer a alguém nessa noite, independente do que você tenha feito, se confessares com a tua boca e com o teu coração crer para a justiça, serás salvo. O que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre transgressões jamais prospera. O que o rei queria? Somente ter outra vez relacionamento com aquela que ele havia pago o preço por ela. Sabe o que o rei quer? O rei dos reis quer conosco? Voltar a ter relacionamento com a gente. Ele está dizendo, manda chamar o Marco Silva. Manda chamar o Leandro. Manda chamar a Iracema, o João, a Maria. Mas você enraizou tanto os teus relacionamentos fora do reino, que você tem dificuldade de caminhar em direção ao rei. Eu termino dizendo, esta noite é uma noite de decisão. Paute está falando aí no teu ouvido agora. Paute está dizendo, levanta e vai embora. Paute está falando, essa mensagem não é para você. Essa noite é uma noite de nós tomarmos decisões. Por quê? Porque o rei quer se relacionar. Porque o rei nos quer de volta. E você sabe, aqui não é uma palavra de apelo. É uma palavra de compromisso. Estou chamando você para receber Jesus.
Eu estou chamando você a um compromisso. De abrir mão da casa de Paute e estabelecer um relacionamento com o rei. Você pode declarar para quem está ao seu lado mais uma vez, eu termino. O rei quer você de volta. A decisão de ficar onde você está não é do rei. Ele está abrindo a oportunidade dizendo, se você quiser vir, eu te recebo. Se você quiser sair, eu te recebo. Mas se você quiser ficar também no seu lugar, é uma decisão. Eu não posso decidir por você. Então Davi, nesse texto, ele é claro em dizer, eu quero reinar, mas eu quero a minha noiva de volta. Sabe o que o Senhor quer para nós? Deseja de nós? Ele quer a igreja dele de volta. Ele não quer frequentadores de uma estrutura. Ele quer a igreja dele outra vez. Eu quero orar com você nesta noite. Curve a sua cabeça, por gentileza. Essa é uma oração que é sua, não é minha. Essa é uma oração que você sabe em que lugar você está. Se estás caminhando em direção ao rei, ou se você firmou um compromisso tão pesado com Paute, com o teu passado, que você não consegue se livrar dele. Essa é uma noite para você orar. Essa é uma noite para você dizer, Deus, eu quero caminhar em direção ao rei. Eu quero ser parte do reino. O rei Davi estava chamando Mical e dizendo, Mical, o teu lugar não é com Paute, o teu lugar é ao meu lado para reinar comigo. Igreja, o que o Senhor está dizendo é que o teu relacionamento não é com Paute, com o teu passado. Ele está te chamando para você reinar com Ele, para nós reinarmos com Ele. É o que o texto bíblico diz, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Mas para isso você precisa abrir mão. Para isso você precisa entender quem está te chamando. Para isso você precisa entender quem pagou um preço por você. Porque Davi havia pago um preço por Mical. E ele estava dizendo, eu arrisquei a minha vida, eu coloquei a minha vida em risco por você, e eu quero você de volta. O Senhor quer a igreja dele de volta. Mas é uma decisão. E ela é sua. E eu só vim aqui comunicar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu espírito. Se entrega a Ele nessa noite. Se entrega a Ele nessa noite. Fala para Ele, eu estou voltando. Eu estou voltando para um lugar que eu jamais deveria ter saído. Talvez você tenha sido forçada a sair do lugar. Alguém usou de autoridade com você. Alguém pressionou você. Alguém falou de você. Alguém te traiu, alguém te magoou. Alguém, sabe, que você confiava que tinha autoridade sobre você. E você disse, não, eu não quero mais. Eu vou deixar o reino. Eu vou largar tudo e vou sair. Mas eu vim te dizer, pródigo, o rei está te chamando. Tem saudade de você. Saudade do teu cheiro, do teu perfume, das conversas. Ei, Adão, onde você está? Eu te procurei. Eu quero você de volta. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Você se moveu pela palavra de Saul e disse, eu desisto, eu não quero mais.
Mas eu vim comunicar a você nesta noite: o Rei está te chamando. O Rei está te chamando. Ei, mulher, o Rei está te chamando. Decisão. 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 E ela decide caminhar para o Rei. E ela decide caminhar para um reino. Ah, Senhor. Vamos caminhar para o reino. Vamos caminhar para o Rei. A nossa aliança não é com o Paute. A nossa aliança não é com o nosso passado. Porque ele diz, ele pega o nosso passado e lança no mar do esquecimento. Agora é hora de nós nos levantarmos. E ao nos levantarmos nesta noite, decida no teu coração, decida no teu espírito, decida no teu interior, decida e diga para você: eu vou marchar para o reino. Ainda estou ouvindo a voz do meu passado, ainda estou ouvindo a voz de Paulo te dizendo: eu ainda tenho você, eu ainda estou ligado a você. Mas nesta noite há um corte. Mas nesta noite há um rompimento. Mas nesta noite há uma desconexão. Por quê? Porque o Rei quer você de volta. O teu lugar não é em qualquer... Desculpe minha redundância. O teu lugar não é em qualquer lugar. Você tem residência fixa. Você tem residência fixa. E por mais que você não queira, por mais que você fuja, por mais que você diz que não é de Deus, o Rei não te esquece. Gravou na palma da mão para não te esquecer. Decisão. Fique de pé, por gentileza. Decisão. Levante a sua mão direita comigo e diga: Pai, nesta noite eu decido caminhar para o Rei e para o reino. Ainda que as vozes do meu passado tentem me prender, nesta noite eu caminho sob a voz do Rei e do reino. Eu sei qual é o meu lugar e a minha posição em Cristo. E o meu lugar e a minha posição é à direita dele. Levante suas duas mãos e diga: eu sou do Rei. Eu sou do reino. Nada
Sabe o que eu vejo nesse texto? Que Mical foi tirada do rei e do reino por circunstâncias, não pelo desejo dela. Ela era tão do rei que no primeiro chamado ela volta para o rei. E ela volta para o reino. Ninguém conhece você e a sua história. E as pessoas dizem: estava na igreja, agora desviou, está tomando cerveja, está xingando, está fumando. Falar da nossa história e da nossa vida é fácil. Mas às vezes as circunstâncias que nós enfrentamos, as pressões que nós enfrentamos, os problemas que nós enfrentamos, ninguém conhece. E às vezes a gente questiona e diz: mas eu sou de Deus. Como é que é de Deus que não está na igreja? A gente precisa quebrar alguns conceitos. Mical estava na casa de Paute, mas ela pertencia ao rei. Tem muita gente lá fora que, por força das circunstâncias, saiu do reino e do rei, nas mãos do rei, da presença do rei. Lá na tua casa tem gente que serviu ao Senhor, que se envolveu com a igreja, que se envolveu com o reino, que se envolveu com as coisas de Deus e se afastou. Mas eu vim te dizer nessa noite: eles são do reino e eles são do Senhor. Pode passar o tempo que passar, mas quando o rei chama, quando o rei chama, quando o rei chama, não tem passado, não tem problema, não tem dificuldade, não tem mar, não tem barreira. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem profundidade, nem altura, nada. O rei está dizendo: volta. Coloca a mão assim. Você ainda conhece a voz do rei? Você ainda sabe qual é a voz do rei? Você sabe? Se o rei está te chamando, se o rei está falando com você nessa noite. E quando eu falo rei, rei dos reis, se ele está tocando em você nessa noite, atenda ao chamado dele. Faça como Isaías: envia-me a mim, envia-me a mim. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, meu irmão, somos nós que ele está chamando nesta noite. A igreja lavada e remida, sem mácula e sem ruga, para reinar aqueles que receberam a abundância da graça. Sabe, Priscila, eu penso, Davi podia ter pedido: traz a arca logo, traz isso, aquilo e aquilo. Ele não falou: não, eu quero a minha igreja, eu quero a minha amada do meu lado. Termino dizendo: você é precioso. E o Senhor não vai abrir mão de você. Você pode estar onde estiver, em que camada você estiver, em que buraco você estiver, na situação mais difícil. Mas quando Ele manda chamar, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada operando Ele.
operando Ele. Nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, pois uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, pois eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Podemos ir embora? Podemos? Podemos? Mical não era uma pessoa comum. Mical era uma princesa, filha do rei Saul. Como filha de um rei, ela tinha todos os benefícios da filha do rei. Sim ou não? Toda a mordomia da filha de um rei. Ela poderia ter dito: não, eu tenho mordomia aqui, Valesca. Para que eu vou voltar para lá? Mas a volta dela, mano, careca igual a mim, não é por causa do benefício. Ela volta a andar com o rei no reino por causa do amor. A nossa volta para Ele não deve ser por aquilo que Ele vai nos dar, mas deve ser pelo amor, pelo vínculo de amor que nós temos com Ele. E aí a gente diz: só quero a Ti e nada mais. Deus te abençoe. Até quarta-feira, querendo Deus. Graça.